Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Corinto que naquele momento eles acabassem com a divisão que existia entre eles, porque uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, e o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que Paulo e Apolo não são absolutamente nada, porque tudo vem de Cristo. Interessante nós falarmos disso porque Jesus falou em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 22, no momento que ele expulsava o demônio de um jovem que foi levado até ele. Os fariseus, os líderes religiosos que estavam ali com ele, disse: ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. E o Senhor chegou e disse assim mesmo: pode um reino subsistir contra ele mesmo? Existe a possibilidade dele continuar existindo se ele combater contra ele mesmo? E ele diz: um reino dividido, uma casa dividida, uma nação dividida contra ela mesma não prospera. E o apóstolo Paulo, quando ele exorta a igreja de Corinto a corrigir o seu caminho, ele está falando exatamente disso, porque eles corriam um sério risco de serem extintos ali, acabar a igreja. E ele se preocupa exatamente com isso. Mas a gente faz a pergunta para nós mesmos: quem é que está certo ou que está errado? Quem é o direcionador à base disso? Para saber se eu estou certo ou o irmão está certo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver a questão do orgulho, de reconhecer quando estamos errados, no momento em que estamos errados. O primeiro ponto é esse. O próximo ponto é olhar sempre para a Bíblia, olhar sempre para a palavra de Deus. Se de um lado da balança estamos nós e do outro lado está o irmão, vai haver um desnível. Ou pode equilibrar exatamente tudo. Mas eu quero deixar bem claro para você que do outro lado, se tiver a palavra do Senhor, se nós observarmos a palavra de Deus do outro lado, certamente existirá um grande desnível. A balança vai pesar só para um lado, que é a palavra de Deus. O que eu quero falar para você é que sempre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem que ser o direcionador para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós falamos. Exatamente como o apóstolo Paulo ele diz, para que não haja divisão entre os irmãos. Porque se há divisão, uns olhando para Apolo, outros olhando para Paulo, eu estou certo, tu está errado. Nenhum dos dois estão olhando para Cristo, nenhuma das partes estão olhando para o Senhor. Quando existe essa divisão, é porque nenhuma das partes estão olhando para Cristo. Não estão olhando para o Senhor. A base da nossa razão é Cristo Jesus. A base daquilo que nós falamos, por certo ou por errado, tem que estar em Cristo Jesus. Se o que eu falo, eu digo que está certo, mas ele vai contra a palavra de Deus, então eu estou errado. Assim, da mesma forma, o irmão e todos nós que professamos o Senhor como nosso Salvador. Então, a partir do momento que existe guerra, existe litígio, existe divisão, certamente Cristo ele não está sendo o mediador, ele não está sendo a base das nossas relações, da igreja. Então nós precisamos de todas as formas lutar e acabar com situações que dividem a igreja, dividem a nossa casa, olhando sempre para Cristo. Ele é a nossa base, ele é o nosso direcionador. Por isso que ele falou: um reino dividido contra si mesmo ele não prospera. E talvez esse seja o segredo que esteja faltando em nós. Talvez esse seja o segredo da prosperidade da igreja, da nossa casa, da nossa família, de um modo geral, o segredo da nossa prosperidade financeira, nas nossas atividades financeiras. Talvez esteja aí o segredo. Se no nosso coração existe divisão, se no nosso coração existe o desejo faccioso, precisamos corrigir as nossas ações, precisamos corrigir o nosso caminhar, para que verdadeiramente Cristo venha fazer um agir tremendo na nossa vida. Fique com essa palavra no seu coração. Que Cristo lhe abençoe, lhe direcione e seja o mediador em tudo que nós vamos falar e pensar. Não se esqueça, se inscreva nesse canal ativando o sino de notificações. Forte abraço, a paz do Senhor.